Boa noite, meninas. Boa noite, todo mundo. Vamos em frente. Hoje a gente vai continuar as lições do amor, capítulo 6, item 5. As lições do Espírito Santo, livro Um Curso em Milagres, página 110. Deixa eu tirar aqui umas coisinhas de apoio que estão acabando me atrapalhando, na verdade. Bom, vamos nós. Como qualquer bom professor, o Espírito Santo conhece mais do que tu agora, mas só ensina para fazer com que sejas igual a ele. Já havias ensinado errado a ti mesmo, tendo acreditado no que não era verdadeiro. Não acreditastes na tua própria perfeição. Iria Deus ensinar-te que tinhas feito uma mente dividida quanto ele só conhece a tua mente íntegra? O que Deus sabe é que seus canais de comunicação não estão abertos para ele, de modo que ele não pode transmitir a sua alegria e saber que suas crianças são totalmente alegres. A doação da sua alegria é um processo em andamento, não no tempo, mas na eternidade. A extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com ele como uma só. Assim ele pensou: minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. Isso é muito bacana, porque a gente passa a vida inteira se chamando de imperfeito, né? E quando alguém diz assim, perfeitinha, é você a perfeitinha, é uma forma de xingar a pessoa, é uma forma de agir com sarcasmo. É porque ninguém é perfeito. Existe essa máxima que o ego nos colocou goela abaixo e a gente acreditou. E o que é pior, a gente não só acreditou, como a gente passou íons de tempo encarnando e desencarnando, ensinando essa mentira, ensinando que não somos perfeitos, ensinando que o Deus está fora, ensinando que milagres é só para pessoas muito iluminadas, ou que milagres não existem. Ensinando, tudo equivocadamente. E aí, quando ele fala que o bom professor, que é o Espírito Santo, que nos conhece plenamente, sabe quais são os nossos esquemas mentais, porque sim, em todas as encarnações ele esteve conosco e ele sabe o que nós aprendemos, ainda que tenham sido aprendizados em cima de traumas, de ressentimentos e de mágoas que geraram as crenças que nos limitam, que são os nossos esquemas mentais, ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos em essência e ele conhece as mentiras que nós contamos a nós mesmos através dessas crenças que nos limitam, através desses esquemas mentais equivocados. Porque o Espírito Santo, que é o nosso eu superior, ele consegue ver tudo. Ele vê a verdade e ele vê a mentira que a gente conta para nós mesmos, que nos bloqueiam, que nos limitam, que nos impede de ter fluxo de contato com o Criador. Eu assisti uma certa feita um vídeo que eu achei bem bacana. Eu já tinha, inclusive, ouvido bastante sobre isso. Inclusive, no ano passado, eu fiz uma ativação de DNA com a Maria e com os pleiadianos, enfim, que nós isso já foi dito, nós temos 12 filamentos de DNA, e quando eles estão, todos eles sendo serpenteados, ou seja, todos eles sendo
ativados, a gente gera uma hélice, uma 13ª hélice, e essa 13ª hélice ela vai diretamente ao pai. E é através dessa 13ª hélice que a gente recebe todas as informações vindas do universal, do pai universal. Só que dos nossos 12 filamentos de DNA, apenas 2 foram mantidos ativos e 10 foram inativados. Por isso que a humanidade passou tanto e tanto tempo sem conseguir despertar. Quem ativa e desativa? A gente mesmo? Não. Bom, foram no livro de Urântia. Curiosa, curiosa. Tá coçando a língua, meu Deus. Ó, é assim, não tá dito aqui em um curso em milagres. A aula hoje é de um curso em milagres. Mas lá no livro de Urântia, vou fazer uma rápida viagem para um outro universo, universo paralelo. No livro de Urântia é explicado o seguinte: quando houve a rebelião de Lúcifer, dos bilhões de orbes que existem no universo, apenas 67 orbes, 67 planetas, 67 príncipes planetários aderiram à rebelião de Lúcifer. E o príncipe planetário de Urântia, leia-se Terra, Urântia é o nome da Terra no celeste, o nosso príncipe planetário, que ainda não era Micael de Ébano, ou seja, Sananda, ainda era Cagliaço, ele aderiu à rebelião. E como forma, não de punição, mas de preservação da harmonia universal, foi cortada as comunicações entre a Ilha do Paraíso e Havana e os 67 orbes que tiveram seus príncipes aderindo à rebelião de Lúcifer. A favor de Lúcifer. Não, foi cortada a comunicação para que ele ficasse isolado, para que esses rebeldes ficassem isolados, entendeu? 67 eram rebeldes, não... É assim, tinha Lúcifer, mas E eles vieram 67 ajudar o Criador ou ajudar o Lúcifer? Não. Tinha Lúcifer e 67 príncipes de planetas, príncipes planetários, que estavam a favor de Lúcifer. Tá, entendi. Uhum. Então, Lúcifer... Quando tu fala a rebelião, pode ser que todo mundo se juntou contra Lúcifer, por isso que Não, a rebelião de Lúcifer foram Lúcifer e esses 67 que estavam contra a ordem universal. Tá. Eles queriam fazer um novo governo. Eles achavam que o governo que era feito, a ordem universal que era assim adotada, não era a melhor. Uhum. Entendeu? E nós estamos na constelação de Satânia. O nome da nossa constelação, celestialmente falando, é Satânia. E o regente dessa constelação é Satã. E Satã foi quem veio a Urântia para fazer com que a rebelião de Lúcifer fosse conduzida aqui. Entendeu? Uhum. Todos esses eram seres celestiais. Uhum. E foi por isso que nós ficamos com os nossos filamentos inativos. Aí é dito que foram os reptilianos que inativaram os nossos filamentos. É dito que foi questões genéticas e coisa e tal. Tudo isso que é dito da inativação dos nossos 10 filamentos, mantendo apenas 2, não tem fundo, não tem base. A gente vê várias canalizações, mas não tem
não tem um livro, não tem uma coerência, não tem um entendimento do porquê, sabe? Foi dito que na rebelião de Órion, ai, caramba, caiu alguma coisa no meu olho. Foi dito que na rebelião de Órion, na época da rebelião de Órion, nós éramos adêmicos, e os adêmicos têm essa 13ª hélice que liga ao Criador, e foi por causa disso que Lúcifer se rebelou, porque ele não achava certo que os reptilianos não tivessem essa 13ª hélice. Mas tudo isso é fruto de canalizações, de conversas soltas, de vídeos que um faz, que o outro faz. Não existe nenhum embasamento que você diga assim, não, existe uma fonte que traça essa rebelião de Órion, ou existe uma fonte que fala sobre a rebelião de Lúcifer. Não tem. A única fonte que eu encontrei, que eu digo assim, eu entendi e trouxe resposta para mim, foi o livro de Urântia. E lá no livro de Urântia, e tem um capítulo todo sobre a rebelião de Lúcifer, é dito com muita, mas muita propriedade e autoridade. Não é um ser humano que está escrevendo aquele livro, e a gente consegue perceber isso nas palavras, porque não existe interpretação humana por trás das frases. É um livro diferente, porque ele não tem uma pessoa que está falando. Ele é um relato, uma descrição do que aconteceu no planeta Terra, desde o momento em que ele foi criado até os dias atuais. Ponto. É uma narrativa, onde não tem primeira pessoa, não tem interesse, inclusive, nessa narrativa, não tem nada. Ele só está narrando friamente todos os acontecimentos do planeta. Então, isso me chamou a atenção. Mas antes disso me chamar a atenção, o livro me chamou, né? Eu só consegui perceber isso depois que, enfim. Bom, vamos lá, vamos continuar. Minhas crianças dormem e têm que ser despertas. Bom, e aí, entendido isso, baseado no livro de Urântia, que nós estávamos com 10 filamentos inativos e somente agora, depois do século XX, na verdade, é que esses filamentos, pouco a pouco, foram reativados através do momento onde nós estamos vibrando e passando. Nós estamos passando por uma chuva de prótons com muita luz, isso na questão fisicamente falando da astrologia, do que está passando o planeta Terra nesse exato momento. Isso começou lá em 2019. Na verdade, o que chama de transição planetária, né? Transição planetária porque a gente está passando por um ciclo agora que toda a astronomia chama de chuva de prótons. A gente está recebendo uma quantidade de iluminação solar muito acima do que o planeta recebia há alguns anos atrás, alguns séculos atrás. E até assusta as pessoas a intensidade dos raios, né? Como? E até assusta as pessoas a intensidade dos raios. Sim, claro. Mas esses raios e essa luz e essa chuva de prótons, essa tempestade solar, ela na verdade não é apenas aparecer um sol no céu, né? Ela vem de forma muitas vezes imperceptível, mas ela faz mudanças no nosso DNA. Então, de 2019 para cá, muitos seres estão sendo canalizados. Aí você tem várias pessoas falando, porque eu recebi uma canalização, e quem assinou sua canalização? Foi o povo de Sírios. Eu estou recebendo canalizador. Quem assinou sua canalização? Foi os pleiadianos. E aí a gente está vendo uma enxurrada de canalizações e de seres que não são terráqueos falando desse momento em que nós estamos vivendo. E aí, do ano passado para cá, deu ruim, né? Porque começou a sair uma chuva de vídeos de OVNIs e de tudo que está rolando aí, dessas questões extraterrenas. E a gente não vai entrar aqui no aspecto de falar de ufologia, que não é o foco, mas faz tudo parte do mesmo pacote, o pacote do despertar. E esse pacote do despertar coletivo,
ele é mais do que urgente, porque enquanto nós não despertarmos, nós não teremos como transicionar. E essa transição, que já está nas nossas portas, é de terceira dimensão para quinta. E não tem jeito. Gaia já transicionou. E como é que a gente sabe que Gaia já fez a transição? Porque você começa a ver um bocado de miséria acontecendo. É no Capitólio, em Minas Gerais, que cai parede de pedra, é milhões de vulcões sendo ativados. É o Porque está sem controle, é isso que quer dizer? Hã? Porque está sem controle já. Não, isso está totalmente dentro de um controle. Nada é sem controle no nosso planeta, tudo é minuciosamente controlado e regido por todos os seres intergalácticos que aqui atuam. Não tenha dúvida disso. Só que é preciso expurgar. Tem muita energia condensada. Elas precisam serem expulsas. Foram muitas cocriações coletivas de desastres, de apocalipse, de milhões de coisas. Isso tudo está na psicosfera. Isso tem que sair da psicosfera. E se não sair da psicosfera, não tem como fazer transição planetária. E Gaia já está lá na quinta dimensão. Então, catarse vai ter que rolar. Tô entendendo agora. Entendeu? Uhum. É aquela nossa que tu falava que Gaia já holográfico. A gente não. Tentando entender. Sim, o ser humano, a pessoa, acredita tanto que está doente, cria várias holografias no corpo etéreo, que vai ter que uma hora manifestar no corpo físico para aquela holografia deixar de existir. Porque foi tanta cocriação da merda. Entendeu? Os seres humanos, se você for olhar aí, Independence Day, não sei o que, só tem catástrofe. E o bicho quebra. E o prédio da Chrysler, coitado, ele é vítima de tudo, né? É de invasão alienígena acontece no prédio da Chrysler. O americano já gosta, né? Ou é a Estátua da Liberdade sendo engolida por um maremoto, ou é o prédio da Chrysler sendo acabado. Eu nem olho essas coisas. Mas o que não falta, Sônia, é filme assim. Eu sei, mas eu não olho nem desses zumbis, essas coisas aí, não olho. Não, eu sei, mas por mais que a gente não olhe, mas isso é uma cocriação, isso é uma cocriação coletiva. Tem pessoas que, se a gente disser assim, gente, não vamos alimentar. Me poupe, eu adoro filme. Quantos não falam isso? E quantos não alimentam isso? Quantos não vão dormir nessa vibração e vão para o plano astral alimentando essa vibração e acabam sonhando com infernos astrais porque eles acabam indo para submundos, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Você gosta, Menf, desse tipo de filme? Ai, Deus. Parou, hein, minha? Parou de alimentar isso aí, viu? Pelo amor de Deus. Vamos alimentar coisas boas para ajudar a essa psicosfera do planeta. A minimizar. Bárbara, vocês falando dos filmes agora, fui lembrando dos filmes que eu assisti, né? E é engraçado porque todos esses foi que você falou. Parece que a mudança só acontece depois de uma tragédia, né? Exatamente. E agora tá me vindo aqui que as mudanças não precisam ser de uma forma trágica, porque as mudanças são internas agora e não mais externas. Foi isso que veio. Eu falei, Mas então, é porque a gente foi adestrado que só na dor há crescimento. Crenças, né? Aquela coisa de você vai no médico com uma criança de 5 anos, ela tá com o joelho doendo, o médico olha para sua cara e diz assim, é dor de crescimento. Uhum. Já fiz isso. E você acredita que para crescer tem que doer. Então, se a gente, para passar de uma terceira para uma quinta dimensão, tem que haver dor, o que a gente vai cocriar? Dor e sofrimento. Jesus. Eu tô toda dururida porque tô entrando na espiritualidade. Meu corpo, minha coluna dói
Isso faz parte de crenças e crenças e crenças. A gente foi adestrado com essas crenças. A gente acreditou piamente. Desfazer-se disso faz parte do processo do despertar. Eu lembro de Hélio Couto fazendo a seguinte comparação que eu acho fantástica. Ele diz assim, com relação ao acreditar, né? Em 1905, 1901, a Califórnia sofreu um dos maiores terremotos, que foi o terremoto das Falhas de St. Andrews. Inclusive, depois virou filme, né? Um filme catastrófico também, né? Tem que ser assim. Uma coisa que não entra nem nisso, mas que coisa séria. Aí, nesse dia desse terremoto, praticamente 90% da Califórnia veio abaixo. No início do ano 1900. Uma senhorinha pegou a caneca, acordou, foi na cozinha, fez o café dela, como de costume, pegou a canequinha dela e foi até a varanda da casa dela. E quando ela chegou na varanda, ela viu a cena de horror. Ela olhou para o lado e o prédio dela estava dividido à metade. A metade estava abaixo e a metade dela estava intacta. E aí eu lhe pergunto, por que escolheram o vizinho dela para morrer soterrado e ela não? Que escolha foi essa? Deus faz assim, vai você, fica você. Frequência. Qual é o lobo que você alimenta? O medo ou o amor? Oi, Lu. Você quer falar? Não, é isso mesmo, da frequência mesmo. É isso mesmo. Lembra aquele avião que caiu, o Air France, aquele que caiu no mar que sobrou só uma menina? Foi. Não, e aí a gente tem dois casos, né? O caso do Fokker 100 da TAM, que só tiveram 99 pessoas a bordo, porque o 100º chegou no balcão, não, já está encerrado, e ele fez um escândalo, mas já está encerrado, o senhor não vai embarcar. Está vivo para contar a história. O que é isso? Ele tem um corpo fechado, ele é da Ubanda, do Candomblé, porque o povo fica em viagem danada, não, isso é frequência, minha gente, isso é frequência. Você acha que os outros 99 não tem espiritualidade, não? Não tem mentor espiritual, não? Não tem anjo da guarda, não? E esses anjos da guarda, tudo tá o quê? Em uma conferência, comendo chocolate e esqueceu de olhar a vida dos outros? Não, gente, é frequência. Pelo amor de Deus. Estamos aprendendo. Teve um caso de na época eu fui fazer um evento no Rio e passei um ano praticamente morando no Rio, e aí eu conheci o caso do acidente da Varig, que o cara que estava dentro da aeronave, o único que sobreviveu, a aeronave pegou fogo, ele estava lá, ele foi de pé, saiu do assento dele, a aeronave caindo, chegou até a tripulação para dizer que estava pegando fogo, uma placa caiu nas costas dele, ele desmaiou, o avião caiu, encontraram o cara, tá vivo e tá vivo até hoje para contar a história, com as costas todas marcadas. Então, minha gente, se isso não for frequência, isso é o quê? O espírito da providência. O que é o espírito da providência? Frequência vibracional. Não era a hora dele ir. Sim, não era a hora dele ir. Mas por que não era a hora dele ir? Porque a frequência dele não estava alinhada com a frequência da morte, com a frequência do desencarne. Mas vai chegar um tempo que todo mundo vai estar. Sim, vai chegar a hora de todo mundo. Ou não, ou a gente faz a transição planetária para a 5ª dimensão e passa pelo 1 ano da Era de Ouro. Né? Não cheguei lá para compreender isso aí ainda. A gente vai falar mais na frente da Era de Ouro. Não está aqui um Curso Milagre, já é outro livro também, meu Deus do céu. Mas uma coisa completa a outra, né? Enfim. Bora adiante.
Como se pode despertar crianças de maneira mais benigna do que com uma voz gentil que não as assustará, mas apenas lhes lembrará que terminou a noite e veio a luz? Tu não as informas de que os pesadelos que tanto as assustaram não eram reais, porque crianças acreditam em mágica. Meramente asseguras a elas que agora estão a salvo. Então, tu as treina para que te reconheçam, para que reconheçam a diferença entre estar dormindo e estar desperto, de forma que compreendam que não precisam ter medo de sonhos. Assim, quando vêm os sonhos maus, por si mesmas, chamarão a luz para dispersá-los. Se a gente entender que nada pode nos ferir, se a gente compreender que somos incapazes de sermos feridos, de sermos prejudicados, não existe força no universo contra o Filho de Deus. Nada pode nos tocar, nada pode nos ferir, a não ser a gente mesmo. Se a gente entender isso, na hora que o medo vier, a gente convida o Criador ou o Espírito Santo para que a nossa mente perfeita e correta assuma o comando e despece tudo aquilo que é ilusão. Tudo que o medo traz é ilusão. Só o amor é real. Tudo diferente do amor. Não existe a ilusão. O ódio é ilusão. A angústia é ilusão. A doença é ilusão. Nada disso é real. Quem os torna real somos nós, ao acreditar neles. Eu achei massa, eu até falei para a Memphis hoje. Como um personagem, né, se dá vida a isso. A gente tem tanto poder que nós damos poder ao que nós queremos que viva na nossa vida. A gente consegue ser os nossos próprios obsessores. Nós conseguimos pegar um aspecto nosso, uma culpa, transformar essa culpa em uma entidade física e botar essa entidade para nos assombrar. Olha que loucura o poder que a gente tem. Nem a culpa existe, nem a entidade existe, muito menos a assombração que essa entidade vai fazer na nossa vida não tem força se nós olharmos com os olhos do Espírito Santo, com os olhos do eu superior. Se nós convidarmos a nossa mente perfeita, que é a mente superior, a tomar conta da nossa vida, para que a nossa mente inferior, o ego, não nos coloque dormindo, como fez por anos e anos atrás. Eu achei bacana nesse Matrix 4 uma frase, um diálogo, na verdade. Eu achei sensacional esse diálogo. Eu não vou falar do filme, claro, né? Mas esse diálogo marcou para mim. Eu assisti já 2 vezes o Matrix 4 no cinema, viu? Porque é assim. Meu Deus, quando eu gosto. Vai assistir umas 10, 20 daqui uns dias. Exatamente. Aí o arquiteto diz assim, né? Ele fala, falando para Neo, né? Como é? A Matrix, a versão anterior não deu certo porque as máquinas elas não entendiam os seres humanos. E aí, por que não deu certo, né, a versão? E aí Neo morreu, foi feita uma trégua, mas as máquinas não entendiam os seres humanos. Por que ele assumiu agora a Matrix? Por quê? Olha a frase. Porque ele sabe que o mundo do ser humano não está passando ao redor dele, está passando aqui dentro. Caramba! Isso é de uma profundidade, de uma verdade. Nada do que a gente vê fora está fora. Está tudo aqui dentro.
primeiro nasce aqui. É aqui que a gente acredita que a gente é feliz ou que a gente é triste. É aqui que a gente acredita que a gente tem problemas ou que a gente é alvo de soluções. É aqui que a gente acredita que nós somos prósperos, abundantes ou escassos e infelizes. É aqui. E a partir do que a gente acredita aqui, isso aqui se manifesta. Caramba! E o filme todo tem várias coisas bacanas, várias tiradas assim. Tem gente que não gostou do filme, paciência, eu amei. Eu super recomendo. Agora tem que ir assim, ó, assistir o primeiro para poder entender, massa. Aí começa a assistir o segundo para ir à caça às frases de despertar, às frases de saltos quânticos, Não chegaram no meu. aos entendimentos bacanas, entendeu? Tira os dois, filha, por favor. Não, vou tomar banho. Ah, tá. Os cachorros, os que participam ativamente de todas as leituras. Vamos em frente. Um professor sábio ensina através da aproximação e não pela abstenção. Não enfatiza o que tem que ser evitado de modo a escapar dos danos, mas o que precisa ser aprendido para ter alegria. Gente, isso é fantástico. Qual é a criança que consegue aprender por proibição? Caramba, lembrei de um negócio. Jesus, lindo, né? José morre em um acidente e aí ele decide que ele quer sim viver a vida, ele quer ter a experiência de ser um pai, porque ele já sabia que ele não conceberia filhos. Então ele prefere ter a experiência de ser o pai dos irmãos dele. Ele tem 7 irmãos, né? E quando o pai morre, quando o José morre, Ruth ainda era pequenininha. Então ele vira o pai, ele era o irmão mais velho, ele vira pai dos irmãos deles, né? Dele. E aí ele pede a Maria que a educação dos filhos, dos irmãos, né, seja feita através de uma educação positiva. E o que é isso? Enquanto que na religião judaica tudo era assim: isso não pode, isso não pode, isso não pode, não faça isso, não faça aquilo, ele já adotava a educação para os irmãos dele do tipo: faça isso daqui, isso é permitido, faça desse jeito, faça daquele jeito. Ou seja, o que não podia, o que é que pode dentro do que não pode? Pode isso. Não pode sair na chuva, então se agasalhe na chuva. Entendeu? Em vez de você dizer não saia desagasalhado na chuva, ele vai dizer se agasalhe na chuva. Não esqueça a chave. Lembre-se de levar sua chave. Então, a educação é a educação do modo positivo. Não pode sentar na mesa desse jeito. Sente-se do jeito assim. Não pode, faça desse jeito. Então, ele fez a educação. E aquilo, para aquela época, a gente está falando de psicologia positiva agora, minha gente. Pense aí. Há 2021 anos atrás. Oi, Mendes. É que é paralelo, né? É paralelo, não adianta. Ô, Bárbara, isso é muito parecido com a parte de comportamento dos animais. O reforço positivo, você vai reforçar o que o animal deve fazer. E você não foca no que ele fez de errado, porque ele não entende o que ele fez de errado. Sim. Então você reforça o que você quer, né? É muito parecido. E olha que legal. Um dos irmãos dele era o mais traquina, e agora eu não vou lembrar. Judá. Judá era o mais traquino, né, de todos. E todas as vezes que o Judá fazia traquinagem e que era repreendido, ele sempre voltava a fazer traquinagem. E ele não aprendia. E aí, Jesus adotou o seguinte método de castigo, né? Vamos chamar de castigo. Ele só aplicava o castigo a Judá quando Judá estivesse aceitado aquele castigo.
Pensa aí no que é isso. Judá fez uma coisa e aí ele vai ter que ficar 10 dias sem brincar na rua. Judá, você vai ficar 10 dias sem brincar na rua. Você aceita? Enquanto ele não aceitar, o castigo não pode ser cumprido, mas ele está suspenso de tudo. Ah, entendi. Não, ele tá de castigo igual. Não, ele está suspenso para pensar se ele aceita ou não. Enquanto ele está suspenso, a misericórdia ela é disponível. Agora, quem é que adota esse tipo de castigo? Isso faz parte da forma como os celestiais fazem os seus castigos, ou seja, Lúcifer está preso. O castigo dele é ser aniquilado. Ele só vai ser aniquilado quando ele aceitar o castigo da aniquilação. Enquanto ele não aceita, a misericórdia divina age. Ele pode se arrepender, ele, enfim, sei lá, não sei. Mas no momento em que ele aceita, ele vai ser aniquilado. Mas nada no universo é feito contra a vontade de ninguém. Sensacional. Obrigado é pau de arrasto, né? Por isso o respeito pelo livre-arbítrio. Por isso que nós estamos aqui para aprender a respeitar a decisão do alheia, a respeitar, a aceitar. E a aceitação traz o perdão. Porque como é que você aceita que aquela consciência que matou uma pessoa da sua família, que lhe trouxe dor e sofrimento, é uma consciência que está vibrando em densidade? Você aceita, você automaticamente perdoa. Vixe Maria, como é que alguém perdoa um negócio desse? Perdoando. E tem inúmeros seres lindos e iluminados no nosso planeta que perdoaram crimes de pessoas assim, que você olha para aquelas pessoas assim, meu Deus, eu nunca conseguiria perdoar um negócio daquele. E elas perdoaram. Acho que não é uma questão de perdão. Eu, como já sofri grandes perdas também, claro que na primeira perda eu também fiquei contra Deus, contra tudo, né? Mas chega um momento que acontece uma volta, acontece alguma coisa que te traz de volta para essa realidade, seja o que for. Para mim foi a mesma coisa se repetindo anos depois. Esse momento, Soninha, engraçado você falar, é quando a gente desperta e percebe que não perdoar o outro não está trazendo mal nenhum ao outro, está trazendo mal a gente. Está nos condicionando a uma memória de dor, luto e sofrimento que baixa a nossa frequência vibracional ao ponto de nos alinhar, de nos colocar ressonante com tudo que não é legal, com tudo que a gente não quer manifestar. E a gente começa a manifestar coisas terríveis ao nosso redor. E quanto mais coisas terríveis acontecem, menos perdão a gente libera, mais coisas terríveis acontecem. E só quando a gente sai desse ciclo vicioso de não perdoar e acumular, e não perdoar e acumular, e simplesmente dar um basta nisso, e a única forma de dar esse basta é perdoando e aceitando, em primeiro lugar, nós mesmos, porque quando a ficha cai, a gente fica com raiva da gente, de ter feito da nossa vida a merda que a vida se transformou. Então, em primeiro lugar, a gente se perdoa. Em segundo lugar, a gente perdoa todos aqueles que vieram como gatilhos, né, como agentes de purificação. Sei lá, eu acho que eu chamaria disso.
Porque veio para despertar, é, veio para trazer para a gente aquilo que tinha que exatamente, trazer. exatamente. E toda essa forma de aprendizado, ele não é forçado a gente, ele é sempre alinhado pelas nossas frequências. Nada está à toa, a migué, de qualquer jeito. Não tem nada assim no universo. Está tudo alinhado aquilo que a gente vibra, a nossa assinatura vibracional, ao que está acontecendo com a gente, ao que nós estamos co-criando, ao que nós estamos trazendo para a nossa vida. Ela só não é dolorida quando a gente está focado na gente mesmo e no amor. Sim. Porque a mesma experiência seja ela qual for, a mesma experiência de uma catástrofe para uma pessoa vai ser de dor, para outra vai ser de alívio, de gratidão. Percebe? Sim. Os paralelos. Quem fez aquilo ser dor ou aquilo ser gratidão? Isso aqui, ó. Qual a mente nós estamos alinhada? A mente energia. Ou a mente externa, ou a mente superior? Em qual mente nós estamos com alinhamento? Quem está tomando conta dos nossos impulsos de repulsão e repulsão e atração? Como Cristo fala nas cartas de Cristo, né? É o ego? Ou é a nossa centelha, o Espírito Santo, que está ali para nos mostrar, para desprogramar a nossa mente do que é irreal e ilusório e programar a nossa mente para aquilo que é verídico, para aquilo que é verdade, que é o que a expiação faz, né? O Espírito Santo é um dos agentes da expiação. O próprio Jesus é a expiação, como ele mesmo fala. É o momento que tu fecha os olhos e pergunta o que é isso. E ele responde. E sempre responde. Acontece que a gente, às vezes, recebe uma resposta que não é a que a gente queria receber. A verdade é essa. Aí a gente diz, por que tu não me respondes? Deus, Pai! Ele já disse, mas você não quer ouvir aquilo. Você quer ouvir outra coisa. Você quer ser a vítima. Você quer que te diga, oh, tadinha dela e coisa e tal. Tá tão bonzinho pra que vai mudar. A resposta é, levanta-te e anda. Aí ele diz, pô, pai, você não me responde, né? E ele tá ali, levanta-te e anda. Aí você tá, eu queria tanto que me botasse no colo, porque eu sou tão sofredora, eu sou tão assim. E aí você estagna. E Deus está ali. Vá, minha filha, vá. Se levante. Se levante que eu te ajudo. Vá. Eu tô com medo. É acreditar no que não é real. É acreditar na mente errada, na mente egóica, naquela mente que vai querer lhe controlar, lhe manipular e fazer de você o gato sapato dela. A mente certa, que é o Espírito Santo, o eu superior, essa mente, sim, ela vai estar sempre aliada a você. E ela vai estar sempre lhe conduzindo para as melhores experiências. Sempre para as melhores experiências. É o que a gente chama de bem maior. Sempre o bem maior. Nunca uma experiência não será para o bem maior se estivermos alinhados à mente certa, ao Espírito Santo, ao eu superior. Ou não. Porque de qualquer forma ela vai acontecer para te trazer de volta. Pois é, mas é aquilo que Memphis falou. Não precisa ser pela dor. O aprendizado pode ser pelo amor. Se você tem que aprender aquilo, você vai aprender. Agora, se você tiver pela mente certa, você vai aprender pelo amor. Mas se você tiver pela mente errada, você vai aprender na dor. Então, poxa, você que escolhe. Até isso. Porque a única coisa que nós não temos o livre-arbítrio é com relação à evolução. Somos obrigados a evoluir porque somos seres evolucionários.
A evolução é obrigatória para todos. Eu posso escolher não evoluir agora. Eu quero estacionar. Eu gostei de viver assim, vou viver assim a vida toda. Não quero evoluir. Não quero estudar, não quero trabalhar, porque, gente, Deus faz o tempo inteiro o quê? Trabalha o tempo inteiro. Porque no dia que Deus descansar, o universo acaba. Sei E bem. nós reclamamos, e nós temos um domingo, nós temos um sábado, nós temos todos os dias à noite para quem trabalha até meio-dia, até 18 horas, ou de manhã para quem trabalha à noite, enfim. E o pai não. O pai está trabalhando o tempo inteiro. Porque não é errado, não faz mal, nada disso. Essa coisa de, trabalhar não tem vida, não tem família, isso é conceito egóico. Isso é conceito egóico. Tem como ser feito tudo e ter tudo ao mesmo tempo, porque não precisa. Essa é a lei do ego. A lei do ego é: se eu estiver ali, eu não posso estar aqui. Tudo bem, o corpo não ocupa dois lugares ao mesmo tempo, isso é física, certo? Mas, egoicamente falando, a gente está dizendo que se eu der a minha energia para o trabalho, eu não terei energia para a minha casa. Não precisa ser assim, porque a fonte de energia, o nosso Ti, ele é infinito se nós soubermos alimentá-lo com as frequências corretas. Então, eu não preciso desgastar a minha energia através das frequências negativas durante um dia de trabalho e chegar em casa tão esgotada, exaurida, que eu não posso sequer brincar com meus filhos. Por que eu não posso trabalhar na energia do amor? Por que eu não posso ir para o meu dia de trabalho e alimentar a minha energia com gratidão, aceitação, amor e chegar em casa mais energizado do que o que eu saí? Porque eu pude me relacionar com pessoas, porque eu pude multiplicar a energia que eu estava dentro de mim. Por que tem que ser na escassez? Se eu der a minha energia, eu volto sem nada. Por que eu não posso dar a minha energia e receber 3 vezes mais a ponto de chegar em casa com energia a 1000 por hora para brincar de amarelinha, de esconde-esconde, de pega-pega com os meus filhos? Ou brincar de ossinho com meus cachorros? Por que tem que ser ou um ou outro? Quem disse que tem que ser assim? Eu não aceito. Essa forma de vida não é a vida de um filho de Deus que vai vibrar nas energias negativas durante o dia para chegar em casa exaurido. Não é. É alguém que está regido pelo ego. E eu prefiro e escolho ser regido pelo Espírito Santo. Faz parte da escolha do nosso dia. Acordar e determinar como vai ser o nosso dia. Espírito Santo, eu superior, centelha divina, o nome que vocês queiram dar. Acompanhe-me, porém, alinhe. Me alinhe a sua energia, que os meus olhos sejam seus olhos, que minha mente seja sua mente, que minhas palavras sejam suas palavras, que eu ouça o que você ouve, que eu veja o que você vê, que eu sinto o que você sente, que meu comportamento expresse a tua vontade. Para o bem maior, está feito, está feito, está feito. Levanta e vai. Ponto. Quero ver você fazer uma oração dessa, sincera no coração, e voltar exaurido. Quem que vai voltar exaurido? Aonde? Tô fazendo as minhas chamas dos dias aqui. Pois é, não tem como, gente. Alinhou ao amor, é dito, né? Quem poderá contra Deus? E quem é Deus? É o amor, gente. Contra o amor ninguém é capaz. E mais, ninguém resiste ao amor. Ó, Ninguém. não tem como você vibrar em amor e o outro que está do seu lado querendo vibrar no ódio, na amargura, você está ali na vibração do amor, ele não tem como não ser contaminado pelo amor. É impressionante. Impressionante. E eu tenho milhões de causos para contar sobre isso, sobre a contaminação amorosa, mas eu vou ler o livro, tá? Senão a gente vai ficar conversando aqui até amanhã. Considera o medo e a confusão que uma criança experimentaria se lhe fosse dito: não faças isso porque vai machucar-te e não estarás a salvo.
Mas, se em vez disso fizeres aquilo, escaparás do dano, estarás a salvo e assim não sentirás medo. Com certeza, é melhor usar só 3 palavras. Fazer apenas isto. Não é não? Rodeio. Essa simples afirmação é perfeitamente clara, facilmente compreendida e muito facilmente lembrada. Primeiro que é imperativo, positivo, você lembra. O Espírito Santo nunca faz uma lista dos erros, porque não assusta as crianças. E todos nós somos criancinhas de Deus, tá? As crianças que Jesus aqui, que o Cristo está falando, sou eu, é você, somos todos nós. O Espírito Santo nunca faz uma lista dos erros, porque não assusta as crianças. E aqueles a quem falta juízo são crianças. Entretanto, ele sempre responde aos seus chamados e a sua fidedignidade faz com que elas tenham mais certeza. As crianças, de fato, confundem fantasia e realidade e se assustam porque não reconhecem a diferença. O Espírito Santo não faz nenhuma distinção entre sonhos, simplesmente os ilumina, afastando-os. Se eu tenho uma sombra e eu coloco luz, a sombra some. A sua luz, a luz do Espírito Santo, é sempre o chamado para despertar. Seja o que for que estejas sonhando, não há nada que perdure nos sonhos e o Espírito Santo, brilhando com a luz do próprio Deus, fala apenas em favor daquilo que perdura para sempre. E o que perdura para sempre é o amor. Gente, para ter, dá tudo a todos. Isso aqui deixa o ego louco, porque o ego diz assim: meu Deus, eu tenho um marcador de livro. Se eu der esse marcador de livro para uma das meninas, eu vou ficar sem. Então eu não posso dar, porque se eu dar, eu fico sem. É a lei da escassez. O ego fica louco quando ele ouve dá, porque é dando que se recebe. O ego fica louco, ele começa a dizer: não, se você desse R$ 1 que está na sua carteira, você vai passar necessidade, não dê. Isso é ego, controle. Porque o Espírito Santo, o eu superior, vai lhe dizer: se você der tudo a todos, você recebe mais. Aí você diz assim: ah, peraí, eu tenho que dar minha casa, minha moradia, meu lar. Não, filho, você vai dar o que seu coração mandar. Você vai dar seu tempo, você vai dar sua atenção, você vai dar sua escuta, você vai dar aquilo que você pode dar. E tenha certeza que o que você recebe é sensacional. E eu digo por experiência própria. Eu digo por experiência própria. Eu não sou apegada. E não é só de dar em dinheiro, ou dar coisas, ou dar doações. Não, não é só disso, não. É de dar sua energia, é de você sentar e você Ajudar, pensar sentar. em todas as causas do planeta e você dar aquilo que você tem de abundante, porque aí você se mostra um ser abundante, aquilo que você tem de melhor dentro do seu coração, que é amor, que é compaixão, que é alegria, é gratidão, é aceitação. Dá isso para as pessoas. Dá. Invoca o espírito do amor e dá. Sensacional. Quando o teu corpo, o teu ego e os teus sonhos se forem, saberás que durarás para sempre. Talvez penses que isso se realize através da morte, mas nada é realizável através da morte, porque a morte não é nada. Tudo é realizado através da vida. E a vida é da mente e está na mente. Quantas pessoas dizem assim: meu Deus do céu, ela tem 80 anos. Meu Deus, mas parece que tem 50. Olha como ela é ativa e coisa e tal. A vida se manifesta aqui.
corpo nem vive nem morre, porque não pode conter a ti, que és vida. Se nós compartilharmos a mesma mente, tu podes superar a morte, porque eu a superei. Cristo. A morte é uma tentativa de resolver o conflito sem decidir nada. É assim mesmo. Pergunte isso aos suicidas, e eles vão dizer exatamente isso. É uma tentativa de resolver o conflito sem decidir nada. E um detalhe, se a gente parar para pensar, professor Minamoto, ele diz assim, ó, como é que eu vou chegar para um paciente meu de câncer e vou dizer a ele, olha, minha querida, esse câncer é você que está criando aí em você. Não posso falar, ele diz, né? Não posso falar. Então, eu tenho que arranjar meios de chegar até a pessoa e dizer a ela que ela precisa mudar a vibração dela, ela precisa mudar a vibração do organismo dela, e por isso os produtos com padrão quântico, né? Mas é exatamente isso. Uma pessoa que morre, quando eu falo suicida, eu não estou falando somente aquele que se joga do penhasco, não. Porque André Luiz, médico, ele foi parar no umbral porque, para a espiritualidade, ele se suicidou. E ele se suicidou por quê? Porque ele cocriou uma doença, ele não cuidou e ele deixou que a doença o matasse. Então, todas as pessoas que morrem de doença são suicidas? Talvez sim, talvez não, eu não sei responder. Ainda não sei todas as respostas. Eu sei aquilo que me chega. O corpo, perdão. A morte é uma tentativa de resolver o conflito sem decidir nada. Como qualquer das outras soluções impossíveis que o ego tenta, essa não vai funcionar. Deus não fez o corpo porque ele pode ser destruído e, portanto, não é do reino. O corpo é símbolo do que pensas que és. É com toda clareza um instrumento de separação e, portanto, não existe. Uau! O Espírito Santo, como sempre, toma o que tu fizestes e o traduz em um instrumento de aprendizado. Gente, nós criamos esse modelo de vida, nós, seres humanos, através do ego, criamos esse modelo de vida terrena, na matéria, com o corpo físico. E nós criamos o corpo físico que nós estamos aqui agora. Com tudo que ele é de bom e com tudo que ele não é de bom, porque nós acreditamos que existe algo que não seja bom no nosso corpo. Por pura loucura. Porque se fomos nós que criamos, nós podemos criá-lo perfeito. Porque somos seres perfeitos em essência. E aí o Espírito Santo pega esse corpo e transforma ele no veículo de aprendizagem. Através do corpo, que já existe mesmo, nós então podemos experienciar tudo aquilo que vai nos amparar, nos ajudar, nos apoiar a aprender, a instalar virtudes, a dar perdões, a aceitar situações e pessoas, a evoluir. Engatinhando eu tô, meu Deus. Mais uma vez, como sempre, o Espírito Santo reinterpreta o que o ego usa como argumento para a separação, como uma demonstração contra isso. O ego faz do corpo e diz, olha, você é corpo, então você não é espírito, e ser espírito é coisa de Deus, você não tem Deus, Deus está fora de você. Tudo isso é mentira, porque, na verdade, o corpo é apenas um instrumento de aprendizado que o Espírito Santo aproveitou para utilizar dessa forma, e você é espírito, mas está corpo. Por isso que eu digo, eu não sou Bárbara, eu estou Bárbara. Se
Se a mente pode curar o corpo, mas o corpo não pode curar a mente, nesse caso, a mente tem que ser mais forte do que o corpo. Todo milagre demonstra isso. Eu já disse que o Espírito Santo é a motivação para os milagres. Ele sempre te diz que só a mente é real, porque só a mente pode ser compartilhada. O corpo é separado e, portanto, não pode ser parte de ti. Ser uma única mente tem significado, mas ser um único corpo não tem. Nesse caso, pelas leis da mente, o corpo é sem significado. Para isso, para o Espírito Santo, não há ordem de dificuldades em milagres. Isso já te é bastante familiar a essa altura, mas ainda não veio a ser verossímil. Portanto, não compreendes e não podes usar isso. Nós temos muito a realizar em favor do reino para deixar esse conceito crucial passar despercebido. É realmente uma pedra fundamental no sistema de pensamento que eu ensino e que quero que tu ensines. Não podes apresentar milagres sem acreditar nisso, porque essa é a crença na perfeita igualdade. Só uma dádiva igual pode ser oferecida aos filhos iguais de Deus. E isso é apreciação plena. Nada mais e nada menos. Sem uma escala, a ordem de dificuldades não tem significado e não deve haver nenhuma escala naquilo que ofereces ao teu irmão. Isso é muito importante. Se você, eu te dou isso, esses condicionamentos, essas formas escalonadas de dar o milagre. E, gente, o milagre pode ser um simples oi, uma pessoa que está passando por uma situação de confusão mental, perceber que ela é acolhida, amada e amparada, pelo menos que ela é vista. Eu me lembro daquele filme, né? Esqueci agora o nome do filme, que virou um bocado de gente falando do filme. Ai, caramba, esqueci do rapaz que é mendigo, que tem uma parte muito importante desse filme que eu fiquei chocada quando eu ouvi, que é verdade. Que ele diz assim pro cara: se você passa e vê um mendigo, qual é a sua primeira intenção? Eu vou lá e dou um dinheiro. Aí o mendigo, aí ele fala, né? Mas você sabe que amanhã ou eu dou um prato de comida. Todos são iguais. Todos são iguais, isso. E aí o mendigo diz a ele, né? Sim, mas você sabe que aquele prato de comida e aquele dólar que você está dando não vai nem tirá-lo da pobreza, nem tampouco matar a fome dele, porque no dia seguinte ele vai sentir fome. Então você sabe o que você está dando para ele? E aí o cara fica, como eu? Não sei. Aí ele diz, você está dizendo a ele, eu vejo você. Caramba! Isso é de uma profundidade. O ser humano, ele quer ser visto, ele quer ser amparado, acolhido. Esse filme mexe com a gente. Demais. Demais, muito profundo. O Espírito Santo, que conduz a Deus, traduz a comunicação naquilo que é, do mesmo modo que ele, em última instância, traduz percepção em conhecimento. Tu não perdeis o que comunicas. O ego usa o corpo para o ataque, para o prazer e para o orgulho. A insanidade dessa percepção faz com que ela seja de fato amedrontadora. O Espírito Santo vê o corpo só como um meio de comunicação. É como comunicar, é compartilhar. E como comunicar é compartilhar, ele vem a ser comunhão. Talvez penseis que o medo, assim como o amor, pode ser comunicado e, portanto, compartilhado. No entanto, isso não é tão real como pode parecer. Aqueles que comunicam medo estão promovendo o ataque. E o ataque sempre quebra a comunicação, fazendo com que ela seja impossível. Os egos, de fato, se unem em aliança temporária, mas sempre em função do que cada um pode conseguir separadamente.
O Espírito Santo só comunica o que cada um pode dar a todos. Ele nunca toma coisa alguma de volta, porque quer que tu a conserves. Portanto, seu ensinamento começa com a lição. Para ter, dá tudo a todos. Simples assim. Esse é um passo muito preliminar e único que tens que dar por conta própria. Não é nem mesmo necessário que completes esse passo por ti mesmo, mas é necessário que te voltes nesta direção. Tendo escolhido ir por este caminho, te colocas no comando da jornada, onde tu e somente tu tens que permanecer. Este passo pode aparentar exacerbar o conflito, ao invés de resolvê-lo, porque é o passo inicial para reverter a tua percepção e virá-la de cabeça para cima. Isso entra em conflito com a percepção invertida, que ainda não abandonastes, ou não teria sido necessária a mudança de direção. Algumas pessoas permanecem nesse ponto durante um longo tempo, experimentando um conflito muito agudo. A essa altura, podem tentar aceitar o conflito em vez de dar o próximo passo para a sua resolução. Tendo dado o primeiro passo, porém, serão ajudadas. Uma vez tendo escolhido o que não podem completar sozinhas, não estão mais sozinhas. Não é aquela coisa, né? Não estou conseguindo. Não está dando para ir sozinha? Pede ajuda. Abre mão do orgulho e pede ajuda. E a ajuda vem. Sempre vem. Seja um homem que se coloca de pé e diz: Jesus me enviou. Seja uma pessoa que do nada chega para você e diz: oh, como vai? Seja uma aula que você nem queria assistir, você vai lá, eu vou assistir aquilo, e ali está falando alguma coisa que toca em você e que te ajuda a reinterpretar aquilo que estava difícil de interpretar e entender. Sempre o auxílio vem. Como foi, Soninha? Pedis e serás atendido. Sempre. Peça e será atendido. Os Abrams que eu diga. Não é assim? Bom, para ter paz é preciso aprendê-la. Ensina a paz para aprendê-la. Como esse item B ele é um pouco maior, eu vou deixar ele para sexta-feira, tá bom, gente? Porque já são 9 bom. E aí, se a gente não tivesse se alongado tanto nas conversas... Tá bom, tá ficando bem compreendido, tá ficando bonito, ué. Ai, Deus, esse Papai do Céu é lindo, viu? Jesus, então, nem se... É para ser assim, ele tá dentro do tempo exato. Jesus, nem se fala de quão maravilhoso ele é. Bom, na sexta-feira, então, a gente entra no item B. Se vocês quiserem alguma coisa entre hoje e sexta, pode mandar lá. Eu vou reativar o canal, gente, de um curso em milagres, das lições de um curso em milagres, lá no Telegram. Eu vou retomar aquele canal que está paradinho, foi parado desde outubro. Então, quem não tiver lá e quiser, eu mando o link de novo. Eu acho que eu vou colocar até o link na descrição aqui do vídeo quando eu postar no YouTube, porque aí quem quiser é só entrar lá. Tem as lições até outubro, uma lição por dia, está faltando 3 meses, o final de outubro, 2 meses e meio, né? O final de outubro, novembro e dezembro, eu vou realimentar e vamos em frente. Certo? Eu tô com ele aqui, o Telegram, né? Eu vou realimentar todas as lições que faltam, porque elas deveriam ter sido encerradas no dia 31 de dezembro, e vou fazer um vídeo sugerindo que quem parou comece ou do início, se puder, que aí vão ter todas, e o Telegram fica tudo, é diferente do WhatsApp, né? Quando você entra, você só vê daquilo para frente. Não, o Telegram você vê tudo desde o início que foi postado. Então, você pode iniciar a jornada das 365 lições
na hora que você quiser. E eu vou terminar as lições que estão faltando. Estão faltando 60 e poucas lições. Eu vou postar todas de uma vez só durante essa semana, para que fique fechada as 365, e aí, quem quiser iniciar a sua jornada, pode iniciar a qualquer momento. Certo? Um beijo no coração de vocês. Uma boa noite. Até sexta. Beijo para vocês. Beijo, obrigado. Tava muito boa a aula. Gratidão. Beijo. Beijo.